Nosso texto está no Evangelho de João, no capítulo 9, irmãos. Amém. A irmã está lembrando que tudo que nós fizemos aqui já está pago. Amém? Nós que começamos pela fé, já estamos aí mais de 10 mil reais que foi investido aqui pela fé. Então, um passo a mais, não estamos devendo nada a ninguém, graças a Deus, pela graça de Deus. João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9, quem tem diz amém. Vamos ler do 1 ao 7, irmãos. E a palavra do Senhor diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, ó Deus, pela tua palavra. Agradecemos a ti, ó Deus, pelo simples momento, o simples fato de estarmos aqui, com o privilégio de estar te louvando, engrandecendo o teu nome. Sair de nossa casa, ó Deus, vir à tua casa para te adorar, não tem preço, vale mais do que qualquer outra coisa. Pedimos, ó Deus, o Senhor que nos trouxe, que nos abençoou até aqui, possa estar nos abençoando também com a palavra que vai ser ministrada, Deus. Que essa palavra não seja apenas mais uma palavra, que esse culto não seja apenas mais um culto, mas seja um momento, Deus, onde a palavra possa impactar a minha vida e o meu coração, e que minha vida, Senhor Deus, possa sair daqui diferente de quando eu cheguei, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, que nada seja mais importante do que a tua palavra, nem uma chamada de celular, só se for algo muito importante, nem uma conversa paralela. Cative o seu pensamento e a sua mente, aquiete-se para ouvir a voz do Senhor falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos podem sentar. Hoje é o nosso culto também da Santa Ceia, o culto da comunhão, momento abençoador em nossas vidas. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, nosso tema é uma lição de fé. Nós estamos falando muito sobre a fé nesses dias, irmãos, porque nós sabemos que sem a fé é impossível agradar a Deus. E a pergunta que eu sempre faço de início é a mesma: como está a sua fé? Como anda a sua fé no Senhor? Como estamos cuidando da nossa fé? Essa noite, irmãos, nós queremos aprender algumas lições da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor, Ele nos mostra, nos ensina através da sua palavra, e Ele tem nos ensinado. Amém? Então, irmãos, a primeira lição que nós encontramos aqui está no versículo 2 e 3, e diz assim: e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
E os discípulos começam com uma pergunta. E nós vemos, irmãos, que Jesus ele vai caminhando. O texto diz aí no versículo 1: caminhando Jesus. Isso nos mostra que Jesus era um homem que estava sempre em movimento. Ele não ficava parado, irmãos, esperando o tempo bom, o tempo chegar. Nós encontramos nos evangelhos sempre Jesus, ele de manhãzinha ele pega os discípulos e eles dizem: vamos para a aldeia, ou vamos para as cidades vizinhas, ou vamos ao deserto, ou vamos andar. Jesus estava sempre caminhando. Ele estava sempre à procura de pessoas. O alvo de Jesus era sempre encontrar vidas que estavam precisando do seu apoio e do seu amparo. Amém, irmãos? E já falamos aqui que com Jesus, irmãos, não existe coincidência. Esse negócio de por acaso. Ah, foi por acaso, foi por coincidência. Eu quero dizer para a igreja que no reino de Deus, irmãos, não existe coincidência e não existe por acaso. Deus, Ele está no controle de nossas vidas e de todas as coisas. Amém? Então, quando nós olhamos na palavra e ele diz que caminhando Jesus viu um homem cego, então não foi coincidência e não foi o acaso que levou. Jesus sabia o que fazia e para onde ele estava indo. Amém? E Jesus, ele usa exatamente algo, irmãos, e que a sociedade despreza. Ele usa aquilo que ninguém mais quer, que não faz o menor acaso, e ele usa exatamente o que é desprezado para valorizar e nos ensinar. Amém? Então os discípulos, eles levantam uma questão: quem pecou? E aqui, irmãos, Jesus começa quebrando duas situações em que muitas vezes as pessoas elas estão acostumadas. A primeira ele diz: quem pecou foram seus pais. E os discípulos ainda estavam muito presos, irmãos, à questão da cultura, à questão dos costumes, daquelas histórias que quando o filho nascia com algum defeito, quando o filho nascia doente, o problema eram os pais. Os pais devem ter praticado algo que Deus se indignou e aí descontou no menino. A crença era essa. A segunda coisa que eles perguntam foi ele que pecou? E aí eles estavam levantando outra questão, irmãos. Como é que ele ia pecar antes de nascer? Não foi ele que pecou para nascer cego? Só, irmãos, que a cultura do renascimento, da reencarnação, ela não é da agora, ela já existia há muito tempo. A questão de adorar os mortos, e que dizer que os mortos eles retornam à vida em outra vida, e que os mortos eles vivem em épocas diferentes, e que se você fez alguma coisa boa em um passado distante, você tem a capacidade de nascer, de renascer e reencarnar em uma coisa boa. Ou se você fez alguma coisa ruim, se você não foi um traste muito bom, então quando você nascer, reencarnar, renascer, então você vai pagar pelo que você fez. Os discípulos estavam perguntando isso. O que foi que ele fez para nascer cego? Interessante como nós aprendemos com a palavra de Deus. E Jesus diz: nem foram seus pais e nem foi ele, mas foi para quê, irmãos? Deixe sua Bíblia aberta, meu irmão. Para se manifestar o poder de Deus, a
Deus. Amém, meus irmãos? Nós pregamos aqui na quinta-feira, nós estávamos falando do pecado original. E Jesus mostra mais uma vez que o erro não estava nos pais, o erro não estava na criança, ou melhor, no homem. O erro está no princípio, na queda, na desobediência, lá no Éden. Tudo começou lá, meus irmãos. A questão de termos hoje um corpo corruptível, a questão hoje de morrermos, a questão de adoecermos, tudo isso é a questão do pecado original. Não tem a ver com os meus pais, não tem a ver com o que eu pratiquei antes de nascer, mas tem a ver com a desobediência do homem com Deus. Amém, meus irmãos? Porque Deus, ali em Gênesis capítulo 1, quando Deus está criando tudo, irmãos, na criação, a palavra do Senhor diz que Ele olha, terminou o primeiro dia, e Ele olha e diz que tudo era bom. Amém? Tudo era perfeito, tudo era agradável, tudo estava alinhado, tudo que Deus criou estava perfeitamente adequado para nossas vidas. E o Senhor nos criou para sermos eternos. Amém? Até o homem pecar, até o homem desobedecer, meu irmão. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha o que diz aí. Olha aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. As lições que Jesus nos ensina é que nós precisamos voltar para Deus, firmar um compromisso com Ele. Amém? Salmo 51, versículo 5. Olha o que o salmista diz, irmãos: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Somos frutos não de um pecado, não de um passado recente, mas somos frutos da queda do homem. Então Jesus estava explicando aos seus discípulos, irmãos, que o problema não estava ali, não estava naquela família, não estava concentrado em um lugar só, em uma família só, em uma pessoa só, mas no mundo inteiro. A palavra diz que todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso. Então a primeira lição que nós aprendemos é que quando alguém nasce com algum defeito físico, ou quando alguém adoece, irmãos, isso tem a ver com o princípio, com a queda do homem. O nosso corpo é frágil, fragilizado pelo erro, pela desobediência. Vivemos em um mundo caído, onde ele precisa ser restaurado pela graça do Senhor. Amém? Mas se você ler o livro de Jó, vai encontrar as mesmas respostas. Porque Jó, quando adoece, quando pega aquela enfermidade, os 3 amigos que aparecem para ajudar, na verdade vão atrapalhar um pouco mais. A questão que eles levantam é igual a essa que os discípulos estavam levantando com Jesus. Os amigos de Jó, eles olham para Jó e dizem: não tem condição, não pode, esse camarada está errado, só pode ter feito muito mal. E nós vemos que é um problema da queda, e tem todo um trabalho por trás de tudo isso, mas a palavra do Senhor diz que ele não pecou, a família não pecou,
mas era para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? E quando nós olhamos lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Para quê, irmãos? Para libertar os cativos, para dar libertação, para ser guias de cegos, para abrir os olhos daqueles que não enxergam. Então o Senhor veio para fazer essa restauração, para manifestar as obras dele naqueles que necessitam e naqueles que querem, naqueles que precisam, naqueles que reconhecem que verdadeiramente o Senhor pode mudar as suas vidas. Amém? A segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, e que Jesus nos ensina, está no versículo 6 e 7. Olha o que a palavra diz: dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Agora eu quero que vocês parem um pouco. Irmão, Jesus fez muitos milagres. Eu poderia passar a noite toda aqui e fazer uma vigília só falando dos milagres de Jesus. Mas a forma como o mestre ensina, Jesus é mestre, irmãos, por excelência. E o mestre por excelência, ele não tem apenas um caminho, ele não tem apenas um meio de nos ensinar, ele usa várias formas. Ele vê qual é a melhor forma que nós podemos aprender. Porque, irmãos, quando nós olhamos para o cego de Jericó, Jesus entra em Jericó e ele encontra outro cego. Vocês conhecem a história do cego de Jericó? Onde ele diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e manda chamar o cego, Bartimeu. E ele diz assim: o que tu queres? O que ele ia responder, o cego? Ele disse: que eu vejo. E Jesus fez o quê? Veja. Por que ele não fez com esse, irmão? A mulher sirofenícia, ela sai lá de onde ela mora, ela vai encontrar com Jesus. A sua filha está endemoniada, amarrada, porque se soltar ela quebra tudo dentro de casa. E ela diz: Senhor, eu vim aqui porque a minha filha está excessivamente endemoniada. Ninguém consegue segurar aquela menina. É um negócio de doido. Jesus vai na casa dela. Jesus diz o quê? Vai, que a menina já está curada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas aqui não, irmãos. Tem uma multidão. Aí vocês imaginam, Jesus cospe no chão, ele pega o barro, ele faz o lodo, ele passa nos olhos, o negócio já estava ruim, e aí ele passa a areia, irmãos, nos olhos, barro nos olhos. Aí ele diz: eu posso abrir agora? Eu disse: não, você vai lá no tanque. Irmão, é uma logística grande. Mas por que, irmãos, Jesus faz tudo isso? Ensina. Como eu falei, já falei algumas vezes, Jesus ele não estava apenas preocupado, irmãos, em sarar a ferida do corpo, mas a ferida da alma. Ele queria ir mais fundo. Ele queria ir até o seu coração. Amém? O tanque de Siloé significa enviado, como diz aí a palavra. E um dos nomes de Jesus, irmãos, vocês lembram? O Messias, o Yeshua HaMashiach, o Messias, que significa o enviado. Amém? Vamos ver Isaías capítulo 8, irmãos. Okay? Isaías 8, 5 e 6.
em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Irmãos, o livro do profeta Isaías é um livro de profecias. O tanque de Siloé, ele foi construído pelo rei Ezequias, e ele servia, era um arqueduto, ele servia para trazer água de um local, de uma fonte, para a cidade de Jerusalém. E esse tanque tinha o nome de enviado, porque essa água era enviada lá dessa cidade para a cidade de Jerusalém, feita pelo rei Ezequias. E o profeta Isaías, ele usa essa instrução, essa alegoria, dizendo que vocês abandonaram, desprezaram as águas de Siloé, que correm brandamente. Jesus estava se referindo a Jesus, irmãos. O povo desprezou, se vocês desprezaram as águas de Siloé, e vocês estão com medo de enfrentar os filhos de Remalias. Jesus estava mostrando àquele povo que estava ao redor, aos seus discípulos, ao cego, que ele era o Messias, que ele era o enviado, que ele não estava ali simplesmente para curar ou para fazer outro tipo de milagre. Ele era o Messias que veio resgatar e restaurar aquele que estava doente, não só do corpo, mas também da alma. Amém, irmãos? E mais ainda, ele disse: vai e se lava lá no tanque. E o lavar simboliza o batismo. Jesus estava dando aí outra referência, irmãos, dizendo que aquele que é curado por Jesus, aquele que tem um encontro com Jesus, ele precisa também ser batizado, lavado na água. Amém? Fala do batismo. Todos aqueles que têm um encontro com Jesus precisam ser lavados. O batismo significa morrer com Cristo, lavar o corpo, a purificação. Foi o que ele disse com Nicodemos, irmãos. João capítulo 3. Vocês lembram do encontro de Jesus com Nicodemos? E o que Jesus falou para ele quando se encontrou? Jesus disse: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Amém, irmãos? E aí? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser: importa-vos nascer de novo. Amém? Se você voltar ao versículo 3 desse mesmo texto, Jesus vai dizer que se não nascer de novo, você não pode ver. O versículo 3 diz que você não pode ver o reino de Deus. O versículo 6 diz que você não pode entrar. Então a mensagem que Jesus estava falando naquele momento era não só a cura, mas havia muito mais. Era preciso haver um lavar renovador e regenerador, não só da água, mas do Espírito Santo na vida daquele que estava ali. E é preciso haver um lavar, irmãos, regenerador e transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? João capítulo 1, versículo 29.
Olha o que a palavra diz. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? João Batista estava no Rio Jordão batizando todos, e ele dizia, irmãos, claramente: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, eu não sou digno de, curvando, desatar-lhe as sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Amém? E diz que no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: é ele, é ele, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Nós aprendemos, Jesus poderia ter simplesmente curado aquele cego, ter falado uma palavra, mas ele fez tudo aquilo, irmãos, para ensinar a toda aquela multidão que estava ao seu lado que ele era o enviado, que ele era o Messias e que ele estava ali para fazer grandes coisas, não só na vida física, mas principalmente na vida espiritual. Amém? Irmãos, e o texto diz que esse homem voltou, ele voltou vendo. Amém? Mas Jesus não estava mais lá, mas a multidão estava lá, todos estavam lá, irmãos. E eu quero dizer para a igreja que a transformação que Jesus faz em nossas vidas, irmãos, é uma transformação profunda, de tal maneira que aqueles que nos conheciam antes, não conhecem mais. Há uma mudança, há uma transformação, há uma mudança de vida, há uma mudança de comportamento. Amém, irmãos? Olha aí o versículo 8, acompanhe comigo o versículo 8 do capítulo 9, irmãos. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado mendigando esmolas, pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo dizia: sou eu. Amém? Irmãos, eu tenho orado e eu tenho pedido ao Senhor que isso seja uma realidade na nossa igreja, aqui, puxando para os nossos dias, puxando para a igreja Peniel, puxando para a comunidade de São Cristóvão e a adjacência. Irmãos, que pessoas possam entrar por aquelas portas, que pessoas nós possamos encontrar nas ruas, de pessoas que são excluídas, e essas pessoas, ao ter um encontro com o Senhor, um encontro onde suas vidas possam ser mudadas, moldadas e transformadas, os vizinhos possam olhar e dizer: eu não estou conhecendo. É esse que andava caído aqui pela rua, é esse que andava fazendo isso, é esse que andava fazendo, eu não estou conhecendo. E ele vai olhar para aquela pessoa e dizer: sou eu mesmo. Você já viu aquela frase? Depois que matou, que roubou, era isso e aquilo, agora diz que é crente. Pois é esse aí que a gente quer. Amém, irmãos? Os vizinhos não conheciam mais. E a transformação, irmãos, em nome de Jesus, ela estará tão profunda, tão restauradora, que os vizinhos não vão reconhecer, mas Deus reconhece. Amém, irmãos? E aí tem também, irmãos, os estraga-prazeres. São os críticos, são aqueles que não se importam com a obra de Deus, são aqueles que não se importam com o trabalho do Senhor. E aqui nós encontramos os escribas e fariseus. E a partir do versículo 13, irmãos, é algo que nos chama a atenção, porque esse homem, em pouco tempo, ele já tinha uma fé que fazia inveja a muitos. Em pouco tempo, a transformação na vida desse homem foi tão profunda que ele já dava sinais de uma fé restauradora na sua vida. Acompanhe comigo o versículo 13. Levaram, pois, os fariseus
Aos fariseus, o que dantes era cego, fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: ele aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Amém, irmãos? E nós vamos ver que essa turma, eles não estão preocupados com o bem-estar das pessoas. Nós vamos encontrar muitas dessas pessoas. E esse aí que se converteu, não dura um mês. Eu duvido. Não, ele foi por algum interesse, prometer alguma coisa. Não prospera não, não vai para frente. Mas irmãos, quando Deus resgata, Ele resgata. Amém? E olha aí, versículo 16: por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, olha aí, irmãos, versículo 17: perguntaram ao cego: que dizes tu ao respeito desse homem? O que foi que ele respondeu, irmãos? É um profeta. Amém? E quando eu já disse, irmãos, muitas vezes nós lemos a palavra e a gente não dá ênfase no que nós estamos vendo. Nós estamos falando de um homem que nasceu cego e que provavelmente não tinha conhecimento das Escrituras, não tinha conhecimento de Cristo Jesus, e ele está dialogando com um doutor da lei, com um fariseu, com alguém que passou a sua infância, adolescência e uma parte da sua maturidade lendo as Escrituras, olhando as profecias, vendo tudo o que era de mandamento e de profecia sobre o Messias, e eles não conseguem enxergar o que esse homem em pouco tempo já estava vendo. E ele diz: o que você diz? Ele é um profeta. Amém? E as pessoas não conseguem enxergar, porque Jesus não abriu apenas, irmãos, os olhos físicos. Jesus abre também os nossos olhos espirituais, onde o mais novo convertido, aquele que tem um dia, aquele que tem dois, ele consegue ver mais longe do que qualquer outra pessoa. Ele consegue ver mais longe do que qualquer estudioso, do que qualquer conhecedor secular. Quando Jesus abre os nossos olhos, irmãos, nós conseguimos ver o impossível de Deus agir em nossas vidas. Amém? O diálogo continua no versículo 24. Cansativo isso. Pense como foi cansativo o preço que esse homem pagou por ter sido curado. Olha o versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E o homem responde no versículo 25, e ele diz: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Amém? E eles dizem, e pela terceira vez, e aí vai, eles chamam ele e ele diz: e eu não digo mais, vocês são tão conhecedores e não conseguem enxergar a graça de Deus. Irmãos, nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo tenebroso, onde as pessoas elas têm até um espírito de espiritualidade, eu dizia de religiosidade, de pessoas que querem se aproximar de Deus, mas não deixam Deus trabalhar nas suas vidas. Os fariseus eram pessoas, irmãos, que conheciam tudo, pessoas que participavam
das reuniões na sinagoga, que ouviam as mensagens e as pregações, mas não eram pessoas que tinham seus corações voltados para o Senhor, voltado para a sua palavra, voltado para Deus. Era alguém que estava preso a uma religião, preso a uma palavra, preso a costumes e não a graça de Deus. E aquele homem, depois de ser massacrado com tanto interrogatório, aquele homem expulso, desvalorizado antes por ser cego e mendigo, agora por enxergar, e não tem como explicar o que aconteceu na sua vida. Esse homem jogado e desprezado, ele tem um encontro, irmãos, abençoador, o segundo encontro com Jesus. Olha aí o versículo 35, irmãos. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não tenha medo de ser excluído. Não tenha medo de onde você chegar, você levantar, como nós já falamos aqui, a bandeira do cristianismo e dizer: eu sou um cristão, eu fui restaurado, o Senhor tocou na minha vida, eu era cego, agora eu estou vendo. Amém? Não tenha medo de ser excluído, porque no momento em que ninguém mais esteja do teu lado, todos estejam te deixando, a palavra do Senhor diz aqui no versículo 35 que o Senhor chegou perto dele. E o Senhor é aquele amigo fiel que nunca nos abandona. Irmãos, olha, eu quero só que vocês, que a igreja, olhe o texto. Quando esse homem tem o primeiro encontro com Jesus, ele ainda não está vendo, ele não sabe quem é Jesus. Mas agora, nesse segundo encontro, ele está cara a cara com Jesus. Ele está olhando no olho dele. E olha o que Jesus fala para ele. Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia? Crês tu no Filho de Deus? Ele diz: eu creio. Quem é, Senhor, para que eu creia? Eu não sei. E o que Jesus responde? Eu sou eu que falo contigo. Amém? Irmãos, uma das maiores pregações, os melhores sermão, não foi dado para uma multidão, não foi dado para um ginásio com 5.000 pessoas, com 10.000 pessoas. O melhor sermão que Jesus já pregou, ele pregou para uma pessoa só. Ele pregou para a mulher samaritana, ele pregou para Nicodemos, e ele está pregando agora para o cego, ex-cego, que era cego. Sozinho, Jesus, ele diz: eu sou Jesus, eu estou falando contigo, fui eu que te curei, foi eu que abri os teus olhos. Amém, irmãos? E a expressão que aquele homem tem é única, e só poderia ser essa. Olha o versículo 37. Ou melhor, 38. Então afirmou ele: creio no Senhor, e o adorou. E quando Jesus toca no nosso coração, irmãos, nós nos tornamos um adorador. E o que o Senhor quer em nossas vidas, irmãos, não é só nos conseguir um bom emprego, não é só que a nossa família seja restaurada, que o nosso filho volte para o Senhor. Mais do que isso, o Senhor quer que cada um de nós nos tornemos um adorador. Porque, irmãos, quando nós adoramos, coisas grandes acontecem. Quando nós nos tornamos um adorador, nós deixamos todas as coisas de lado. Nós começamos a buscar as primeiras coisas. Nós começamos a falar o que está em Mateus 6,33. Crer no Senhor Jesus, ou melhor, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão
acrescentada. Nos tornar um adorador. E eu quero encerrar aqui, irmãos. Quero encerrar, pedir aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência. Nós vamos ver um vídeo. E daqui a pouco a gente dá continuidade o culto. Amém? Tá bom? Vamos ficar de pé. Vamos pensar que já está terminando. Esse hino, esse louvor é adorador por excelência, do Nani Azevedo. Acho que os irmãos devem conhecer.